Humberto. Eu preciso fazer uma observação, presidente. Porque um minuto aqui, um minuto para o Plínio, um minuto. As emendas, a principal não aprovou. Não aprovou. O senador Bem, quando ele fala assim, negros e pardos. Legal, é isso aí. Mas quando vai para a lei, pardo é negro. Tá bom, obrigado. Senador Humberto. Então, senhor presidente, primeiro nós temos que ter consciência de que estamos discutindo aqui um processo de discriminação positiva para enfrentarmos um problema histórico, que é o racismo, que existe no Brasil, mas existe no mundo inteiro. Quando um jogador de futebol bem-sucedido, rico, um ídolo, é chamado de macaco num jogo de futebol, num país que se pretende desenvolvido cultural e socialmente, esse discurso de que o problema é meramente social, ele cai por terra num primeiro exemplo simples. Segundo, o racismo continua. A tese da supremacia branca, que aqui foi falado, que existiu no fim do século XIX, início do século XX, alimentou o racismo nazista, existe hoje. Os grupos supremacistas brancos são fortíssimos na Europa, nos Estados Unidos. Todos se lembram daquele massacre que aconteceu em Charlottesville, em que um supremacista branco atropelou várias pessoas numa grande manifestação convocada pela chamada direita alternativa em apoio ao governo Trump. Isso existe, isso não acabou. A gente precisa enfrentar de várias maneiras. E é essa extrema-direita que alimenta essas teses, essas visões e essas concepções. Segundo ponto, aqui nessa comissão, não sei qual vai ser o resultado, mas existem, na verdade, duas posições. Tem uma posição que é favorável à existência das cotas. Por entender tudo isso que Zenaide falou, que Paim falou, que outros falaram, que entendem a necessidade disso e que talvez não possam talvez discordar de alguns pontos aqui do meu relatório, que eu vou tentar explicar e convencer as pessoas por que é que eu fiz. E tem uma outra parte que é contra, por uma visão de sociedade, de vida, de mundo, por tese. Então, a maioria aqui defende que a gente tenha as cotas no serviço público para atender as pessoas negras, pardas, e vamos mais além do que isso. A outra questão importante é que as cotas têm dado resultado. A representação desses segmentos no serviço público aumentou, só que não aumentou o suficiente para o serviço público ser um retrato, um espelho da proporção que existe na sociedade entre etnias, raças, enfim. Nós temos que buscar isso. E será no momento em que nós tivermos conseguido isso que as cotas deixarão de ser necessárias. Agora imagine um país como o Brasil. Paim aqui falou, lembrando que no Brasil os negros foram libertos, mas libertos para ficarem no meio da rua sem ter como sobreviver, para ir para as periferias, para serem superexplorados. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, onde o problema do racismo é importante, muitos negros que foram libertos tiveram direito à terra, tiveram direito a algum tipo de apoio. Então a dívida do nosso país com o povo negro é muito maior do que qualquer outro no mundo. Está aqui o presidente de Portugal, hoje, dia 24 de abril, aniversário da Revolução dos Cravos, dizendo: Portugal reconhece que cometeu genocídio e massacre nas suas colônias e muito particularmente no Brasil. Então não adianta querer não enfrentar esse dado de realidade. Não adianta se esconder diante de uma realidade que é dura, que nos machuca, mas que ela existe. E para ela não nos machucar, nós temos que enfrentá-la e superar. A minha proposta, senhor presidente, desde o relatório que eu apresentei a semana passada, não mudou.
se manteve. Houve algumas adaptações de técnica legislativa, mas se manteve. E o que é que nós colocamos ali? Primeiro, esse projeto não está representando só 56% da sociedade, que corresponde aos pretos e pardos, os negros. Nós incluímos nessa cota os indígenas e os quilombolas. Então, ele é mais amplo do que a legislação que existe até hoje. Certamente vai alcançar um percentual bastante significativo da sociedade brasileira. Segundo, eu incorporei várias sugestões. Por exemplo, o senador Alessandro apresentou uma proposta para disciplinar essas comissões que fazem essa confirmação, e aqui pejorativamente chamadas de tribunal racial. Isso é um absurdo. Isso é uma redução do debate político, quando as pessoas que estão ali, e vão estar mais ainda pela sua emenda, são pessoas que são especializadas em temas como esse, de definição étnico-racial. Essa proposição, por exemplo, ela vai levar em consideração critérios mistos de avaliação, por exemplo, que observe o contexto regional e o contexto sociocultural. Também vai levar em consideração a questão e a situação sociocultural. São especialistas com formação relacionada às relações étnicas e raciais e compreensão da política de cotas brasileira. A decisão colegiada, fundamentada, tomada por unanimidade, caso se conclua por atribuição identitária diversa daquela autodeclarada pelo candidato. Ou seja, se o candidato declarou uma coisa e há uma discordância com a sua declaração, tem que haver unanimidade para impedir que ele tenha continuidade nesse processo. Outra coisa que foi dito, olha, é importante que as pessoas que entrem no serviço público sejam qualificadas. Alguém está pensando que tem um concurso para quem é da cota e para quem não é da cota? Não, é o mesmo. A pessoa tem que ter a qualificação, tem que ter a formação, tem que ter a titulação. Não é um idiota que vai se transformar em funcionário. Desculpe até utilizar o termo idiota, que é pejorativo com quem tem um transtorno mental. Mas não é uma pessoa despreparada, desqualificada, que vai entrar no serviço público. Ele tem que passar pela mesma prova, tem que passar pela mesma análise dos títulos. Ao final, no processo classificatório, é que nós vamos ter essa definição. Então, esse projeto, eu acho que ele avança significativamente. Outra coisa, não é verdade que nós estamos querendo eternizar a questão das cotas. Mesmo nos Estados Unidos, onde isso já existe há décadas, até agora eles não eliminaram. Fica claro que isso permitiu a ascensão social da população negra. Eu falo em universidades. Permitiu a ascensão social da população negra. Um negro que está na universidade é uma voz para enfrentar os resquícios racistas que nós temos e que são reforçados hoje nesse país por essas concepções de extrema-direita.